Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Nós estamos iniciando, nessa semana, porque na verdade, desde o dia de ontem, nós demos o start dos 12 dias de propósito. Então, nesta hora, nós estamos iniciando a nossa semana, a jornada dessa semana dentro dos 12 dias. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, a você que nos visita por essa transmissão, a participar conosco até o final. Desafio a você a ficar conosco até o final mesmo, para que você possa ser abençoado através das orações, através da ministração da palavra de Deus. Temos avisos também no final. Eu te convido a participar conosco deste tempo no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós cremos que Deus tem algo muito especial nesses dias, neste tempo do qual nós estamos em consagração, um tempo de entrega do nosso coração, um tempo de entrega das nossas vidas. E eu quero desafiar você também nessa hora a abençoar, pelo menos aí, 5 pessoas. Quem sabe você pode ser um instrumento do Senhor para abençoar algumas vidas, no dia de hoje, através do compartilhar deste tempo. Então, no nome de Jesus, tenha esse momento, compartilhe com alguém, desafie alguém para estar contigo neste tempo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam todos e todas acolhidas em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é com alegria que nós estamos recebendo nesta noite também, o nosso primeiro convidado aqui na semana, durante essa semana, para ser um instrumento de Deus, o pastor que estará ministrando, sendo o instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. Daqui a pouquinho ele estará conosco, mas ainda antes de chamar aqui o pastor para estar conosco, antes de nós termos este momento juntos, na ministração da palavra, eu quero orar com você, eu quero orar por você. No nome de Jesus, coloque a mão sobre o teu coração, coloque seu coração na presença do Pai, e mais do que esse ambiente virtual, nós cremos que é um ambiente espiritual, mesmo você aí na sua casa, neste local, na geografia onde você esteja agora, nós cremos que nós estamos no mesmo propósito, nós estamos na mesma sintonia. Mas eu quero convidar você a termos esse tempo de oração em nome de Jesus, amém? Coloque a mão aí no seu coração. Pai, nós liberamos uma palavra de bênção sobre esta semana, sobre este tempo do qual dedicamos ao Senhor. Sabedores que é o Senhor que realiza, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que acrescenta sobre as nossas vidas, que é o Senhor, ó Deus, que ministra ao nosso coração. E nesta hora, Deus, nós queremos entregar a Ti, nós queremos declarar ao Senhor as nossas vidas, nós queremos dedicar ao Pai este momento, ó Deus, do qual desejamos ser ministrados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, visitar os corações, venha visitar cada casa, cada família. Oh Deus, permece, Pai, corações e mentes. Deus, nós entregamos este tempo diante da Tua presença. Ó Deus, que no nome de Jesus, ao iniciarmos essa jornada, ao iniciarmos esse tempo, possamos, ó Deus, crescer, avançar, romper para a glória do Teu nome. Nós entregamos este momento na Tua presença. Pai, receba as nossas vidas, receba, ó Deus, tudo que temos e somos diante de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor por mais uma semana. Por mais este momento que o Senhor acrescenta sobre as nossas vidas. Quero convidar você também a reagir aí, a deixar sua palavra, a glorificar o Senhor, escrever ele mesmo, reagir na palavra, na ministração, permaneça conosco. Eu já quero convidar aqui, com alegria, aceitou o nosso convite para este tempo, para esse momento estar conosco
né, no nome de Jesus. Então, eu quero convidar aqui o pastor Jefferson, pastor que será o instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Amém? Pastor Jefferson, seja bem-vindo no nome de Jesus. Amém? Pastor Jefferson, ele é pastor da Igreja Metodista em São Joaquim da Barra, né? E pode ser que esteja conosco aí. E se estiver, seja bem-vindo, né? Parte da membresia, irmãos e irmãs da igreja local também de São Joaquim da Barra, ou outros que nos visitam nessa transmissão, sejam todos acolhidos no nome de Jesus. Então, com alegria, eu quero passar aqui a palavra, né? Este tempo ao pastor Jefferson, no nome de Jesus, e que possamos ser abençoadas para a glória de Deus. Pastor Jefferson, Deus abençoe, sinta-se acolhido no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Bruno. Muito obrigado, pastor Bruno. Deus abençoe a sua vida. E o desejo do meu coração é que a maravilhosa graça e a paz que excede a todo entendimento repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre a sua casa, transborde no seu lar, você que está conectado conosco, participando desse tempo de consagração, desse tempo de busca pela presença de Deus, desse tempo de enchimento do Espírito, um propósito que veio do coração de Deus, foi colocado no coração do pastor Bruno e ele transmitiu para toda a igreja. Eu creio que Deus, como resposta a esse posicionamento do povo de Deus, vai derramar bênçãos sem medidas para a glória do seu nome. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 31. Se você está com a sua Bíblia, abra nesse texto e nós vamos refletir nessa noite sobre o posicionamento da igreja que Deus espera. Diz assim o texto da palavra de Deus. Atos 9, 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinha paz, e era edificada e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos ainda ter uma palavra de oração? Pai, a ti toda honra, glória, poder e majestade. Graças te damos por esse momento tão especial, onde o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de meditarmos na tua palavra. E o nosso pedido é: fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações. Traga despertamento, fortalecimento, empoderamento do Espírito, para que a tua igreja avance, frutificando, cheia de paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao término de mais um ano. Estamos concluindo mais um ciclo. Um ano atípico, um ano diferente, um ano de muitas provações, um ano de muitos desafios, um ano de muitas perdas, um ano de muito luto e de muitas lágrimas. Mas a sensação que nós chegamos ao término desse ano é que foi o próprio Deus que nos sustentou até aqui. E não é somente uma sensação, é uma certeza. Nós declaramos Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A mão poderosa de Deus nos guiou até aqui. Foi Deus quem nos ajudou, foi Deus quem nos consolou, foi Deus quem nos fortaleceu, foi Deus quem nos direcionou,
foi Deus quem abriu o mar, foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem enviou o pão de cada dia. Nós experimentamos livramentos da parte de Deus, e nos dias de lágrimas, o Espírito Santo esteve conosco, nos consolando, nos fortalecendo e nos animando para que pudéssemos chegar até aqui. Deus está conosco. Então, apesar de todos os pesares, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provações, nós chegamos a esse momento com ações de graças. Somos gratos a Deus por sua fidelidade, por sua misericórdia, por sua presença em nossas vidas. Ele nos ajudou e não nos desamparou em nenhum momento. Eu creio que tudo isso que nós enfrentamos, tudo isso que nós passamos, faz parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, para a nossa família e para a sua igreja. O ambiente de crise, o cenário de crise, o cenário de caos, sempre foi na história da igreja o ambiente perfeito para o avivamento. Por isso eu creio do fundo do meu coração que Deus está permitindo essa crise, Deus está permitindo essa grande provação que assolou o mundo inteiro, porque Ele deseja trazer um grande, poderoso e genuíno avivamento para que vidas sejam salvas. O desejo de Deus, meu irmão, o desejo de Deus, minha irmã, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, às vezes, Ele permite esse tipo de provação, para que então vidas se rendam ao Senhor e experimentem a sua poderosa salvação. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo uma igreja enfrentando muitos desafios, como nós enfrentamos. Uma igreja passando por perseguição, uma igreja passando por lutas, uma igreja passando por provações, mas quando eu chego aqui no versículo 31 do capítulo 9, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provações, eu vejo uma igreja avançando, eu vejo uma igreja vencendo, eu vejo uma igreja rompendo, eu vejo uma igreja frutificando. Eu não vejo aqui uma igreja apática, eu não vejo aqui uma igreja estagnada, eu não vejo aqui uma igreja indiferente, acomodada. Pelo contrário, eu vejo uma igreja avançando na obra missionária para a glória de Deus. Por isso eu afirmo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essas provações não podem nos parar. Nós vamos avançar, nós vamos romper e nós vamos viver todos os sonhos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que esse término de 2020 e o início de 2021 será marcado pela direção do Espírito, por um empoderamento do Espírito, e nós vamos viver os sonhos de Deus, nós vamos viver intensamente a obra missionária, em nome de Jesus. E aí eu destaco dessa igreja de Atos dos Apóstolos, que apesar de todas as lutas, apesar de todas as provações, frutificava, avançava no propósito de Deus. Eu destaco a partir desse texto do verso 31 do capítulo 9, algumas verdades bíblicas que nós precisamos compreender, absorver, praticar, se nós desejamos viver segundo a vontade de Deus, se nós queremos ser a igreja que agrada o coração do Senhor. Então nós precisamos compreender essas coisas. Em primeiro lugar, eu destaco que essa igreja tinha paz. A igreja tinha paz. Você deseja paz? Com certeza você pode chegar em qualquer lugar e perguntar: você deseja paz? A resposta será unânime: sim, todos nós desejamos paz. Provavelmente essa paz que a igreja desfrutou, porque o verso 31 diz: assim, pois, a igreja
em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz. Na revista e atualizada diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E os historiadores afirmam, apontam que esta paz provavelmente foi fruto da conversão de Saulo. Quando Saulo, que era o perseguidor, aquele que atribulava a igreja, aquele que perseguia a igreja, quando ele se converte, porque se você ler o texto um pouquinho antes, no capítulo 9, você vai observar a conversão de Saulo. Paulo tem um encontro genuíno e poderoso com o Senhor, e a sua vida nunca mais é a mesma. Então, provavelmente, essa paz, ela foi fruto dessa conversão. A conversão de Paulo. Preste atenção. Existem situações em nossas vidas que só mudam quando alguém se converte. A paz só se estabelece no lar quando alguém se converte verdadeiramente. Ou pelo menos a paz se inicia quando há uma conversão genuína de pelo menos um membro da família. Essa paz é estabelecida. E é isso que nós desejamos. É isso que nós buscamos. É esse o nosso propósito. Levar as pessoas a Cristo para que elas se convertam verdadeiramente e experimentem a paz em suas vidas, a paz dentro dos seus lares, a verdadeira paz, fruto da reconciliação com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de paz. Se nós queremos exercer um ministério relevante, nós precisamos de paz em nossos corações, nós precisamos de paz na nossa mente. Por isso Paulo diz que nada deve nos deixar ansiosos, nada deve nos perturbar. Nós podemos ir até Deus em oração, e a paz de Deus que excede a todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, ela não é simplesmente a ausência de guerra. Porque talvez durante todo esse ano, você enfrentou guerras, batalhas ferrenhas, intensas. Mas essa paz que Jesus nos oferece não é somente a ausência da guerra, mas é shalom. E a shalom é a paz carregada da presença de Deus, é a paz que é fruto da presença de Deus, é a paz que é fruto da certeza de que Deus está conosco, aleluia, como declarou o salmista no Salmo 4, verso 8, em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. É alguém que se deita, encosta a cabeça no travesseiro e dorme em paz, porque sabe que Deus está com ele, e esse Deus que é fiel, que é o Deus da paz, ele está conosco e não vai nos desamparar. Nós podemos terminar 2020, apesar das guerras, apesar das lutas, com paz em nossos corações, e podemos iniciar 2021 com paz, podemos exercer um ministério com paz, porque Deus está conosco, o príncipe da paz reina em nossos corações. Por isso Jesus disse, tudo isso vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus tem paz para os nossos corações, ele pode acalmar o ambiente e trazer ao nosso coração a paz que excede a todo entendimento. Mas eu destaco ainda dessa igreja, que era uma igreja que, à medida que avançava, ela era edificada. Era uma igreja que tinha paz, era uma igreja que era edificada. O texto fala de edificação. Uma igreja que era edificada de casa em casa. Uma igreja que era edificada na oração. Uma igreja que era edificada na adoração a Deus. Uma igreja que era edificada na comunhão dos santos, no partir do pão. Uma igreja que caminhava unida, que era edificada, mas principalmente uma igreja que era edificada na palavra de Deus.
É a mesma igreja. Essa igreja do verso 31 de Atos 9 é a mesma igreja de Atos capítulo 2, uma igreja edificada na doutrina dos apóstolos, uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja alicerçada na palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse que uma igreja, uma vida que é edificada na palavra de Deus, não desmorona diante dos desafios da vida. Repito, uma igreja, uma vida, uma família, um ministério, uma história edificada na palavra de Deus, não desmorona diante dos desafios da vida. É exatamente isso. Existem oposições espirituais, existem provações naturais da vida, existem consequências destrutivas, existem perseguições, mas não importa o cunho da provação, porque uma igreja, uma vida, uma família, uma história edificada, alicerçada na palavra de Deus, permanece inabalável, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise global. Uma vida alicerçada na palavra de Deus permanece inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida precisa estar edificada na rocha, porque ainda que caia a chuva, ainda que transbordem os rios, ainda que o vento sopre e venha com ímpeto contra a nossa casa, se ela for edificada na rocha, ela permanece inabalável. E a pergunta que o Espírito nos faz nessa noite é: em que você tem alicerçado a sua vida, a sua família, a sua história? Nas coisas perecíveis dessa terra, que são areia? Ou você tem alicerçado a sua vida, a sua história, a sua família, o seu ministério na palavra de Deus? É tempo de edificarmos sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. E essa igreja que tem paz, que é edificada na palavra, que é fiel à palavra, que em meio a uma geração de valores solúveis, de valores passageiros, essa igreja, ela permanece fiel à palavra, porque ela entende que a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela precisa ser crida, praticada, obedecida e proclamada. Sabe o que nós devemos fazer com a Bíblia? Crer, obedecer e proclamar a palavra de Deus. Essa igreja que tem paz, que crê, que obedece e que proclama a palavra, que é alicerçada na palavra, naturalmente ela avança, multiplicando, frutificando, crescendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Na Revista e Atualizada diz: a igreja crescia em número. Na Corrigida diz que a igreja, ela avançava e se multiplicava. É uma igreja que ganha almas. É uma igreja onde ela experimenta a conversão de vidas, onde ela testemunha pessoas entregando as suas vidas a Jesus, porque é uma igreja fiel à palavra, onde o Espírito de Deus tem liberdade. É uma igreja que não perde a visão missionária, que não perde o propósito missionário, e ela se dedica à obra missionária, ela investe tempo, ela investe energia, e ela investe recursos na obra missionária,
proclamando o evangelho, revelando o amor de Deus. Todas as suas ações, elas têm por objetivo revelar o amor de Deus e proclamar o evangelho. É uma igreja que alcança o perdido, é uma igreja que tem uma visão missionária. Nós não podemos perder a visão missionária. Nós não podemos perder a paixão pelas almas. Nós não podemos ficar indiferentes em relação à obra missionária. Nós precisamos entender que há uma ordem: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Jesus nos enviou, nos deu autoridade, nos deu o seu Espírito para proclamarmos a palavra de Deus. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa. Eu recebi uma encomenda pelo correio, e quando o carteiro ele bateu no portão da minha casa, ele chegou e disse: carteiro, e eu saí, e ele me entregou a encomenda, e eu peguei e disse para ele: olha, Jesus te ama. Jesus te ama e tem o melhor para a sua vida. Aquele homem ficou quebrantado com uma simples palavra. É uma simples semente, uma semente missionária que pode fazer toda a diferença. Não termine esse ano simplesmente comendo, bebendo, festejando a comunhão com os irmãos, com a família. Mas entenda que Deus te chamou para evangelizar. Não perca as oportunidades. Olhe para essas celebrações de final de ano como uma oportunidade de evangelização. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo. E não permita que o diabo coloque na sua cabeça, no seu coração, que você está sendo inconveniente em falar de Jesus. Porque você está agradando o coração de Deus. Fale com amor, fale com graça, fale com sabedoria. Proclame que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te chamou para ser um evangelista. Deus te chamou para proclamar o evangelho. Talvez as lutas, as provações te desanimaram, entristeceram, abateram. E por causa das muitas lutas, você se calou, está abatido, triste, desanimada, já não fala de Jesus. Hoje Deus renova suas forças, te enche do Espírito para você prosseguir proclamando a palavra de Deus. Talvez não foram as provas, mas a bonança que te fez acomodar. E você já também não fala da palavra de Deus. Está bom, estou acomodado. Hoje Deus te desperta para proclamar a palavra de Deus. Era uma igreja que crescia em número, que se multiplicava, que evangelizava, que discipulava, que compartilhava a vida de Deus, e ela avançava na obra missionária. Mas eu ainda destaco nesse texto que era uma igreja que tinha paz, que era edificada, uma igreja que se multiplicava, mas era uma igreja que andava no temor do Senhor. Uma igreja que andava no temor do Senhor. Nós estamos vivendo em meio a uma geração perversa e corrupta. E o desejo de Deus é que venhamos a brilhar como luzeiros, que sejamos sal da terra e luz no mundo. E é o temor a Deus que faz a diferença em nossas vidas. É a igreja que caminha no temor a Deus. Ela não está estacionada, ela não está estagnada, ela está caminhando, ela está avançando, mas ela não está avançando de qualquer maneira, ela não está prosseguindo a qualquer preço, porque ela é fiel à palavra e ela tem temor, então ela avança, mas em santidade, em fidelidade à palavra. É uma igreja que tem temor a Deus. É uma igreja onde o estilo de vida é a santidade. Santidade é um estilo de vida. É uma santidade que transforma vidas e projeta para a obra missionária. É uma santidade, é um temor que nos faz avançar no propósito de Deus. Observe, a igreja
caminhava no temor, ela não ficava parada. Ela não era uma igreja estagnada, paralisada, apática, religiosa, estereotipada. Não! Era uma igreja cheia do Espírito, que temia a Deus e avançava em santidade para a glória de Deus. Ela desenvolvia a salvação no temor e no tremor do Senhor. John Wesley, ele disse que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então, nessa jornada, nós precisamos avançar com temor a Deus, com temor do Senhor em nossos corações, vivendo em santidade. É o temor a Deus que faz a diferença em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. O Senhor diz que nos daria um só coração para que viéssemos a temer a Ele para o nosso bem, bem dos nossos filhos. O pastor não está conosco o tempo todo. A nossa família não está conosco o tempo todo. É o temor que nos faz fazer as escolhas certas. E esse temor, ele faz a diferença, porque ele gera temor no coração de outras pessoas, gera temor no coração dos nossos filhos. O que nós podemos mais pedir de melhor a Deus para os nossos filhos é o temor do Senhor. Os nossos filhos precisam temer a Deus, porque quando nós não estivermos perto, quando ninguém estiver vendo, eles vão fazer as escolhas certas por temor a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. É uma igreja que tem paz, é uma igreja que é edificada, é uma igreja que se multiplica, que cresce, é uma igreja que caminha no temor a Deus, em meio a uma geração onde se propõe muitas coisas e evangelhos de facilidades são proclamados. Deus ainda nos diz que a porta é estreita, que nós precisamos viver em santidade. Por isso ele nos diz: santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas o Senhor no meio de vós. Aleluia! Vale a pena ser fiel, vale a pena fugir do pecado, vale a pena seguir os passos de Jesus, vale a pena vivermos em santidade, porque Deus é quem nos recompensa, dele vem o nosso galardão. Aleluia, meu irmão, minha irmã, não desanime de viver em santidade, porque apesar do mundo dizer que isso é bobeira, que nós estamos sendo tolos, Deus está se agradando das nossas vidas e chegará o dia que nós receberemos das mãos dele a nossa recompensa. Vale a pena viver em santidade. Eu concluo essa mensagem, essa reflexão, dizendo que essa igreja ela andava na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Talvez um dos fatores mais importantes para a vida cristã, a presença do Espírito Santo, do maravilhoso Espírito Santo. Aleluia! O texto diz que eles andavam no conforto, na consolação. Algumas traduções dizem conforto, outras traduções trazem a expressão: eles caminhavam na consolação do Espírito Santo. E como nós necessitamos do Espírito Santo. Essa consolação, esse conforto, significa que o Espírito de Deus está ao nosso lado para nos ajudar. A palavra grega utilizada aqui para consolação ou conforto é paraklesis. É exatamente proveniente da expressão parakletos, consolador. É aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar, para nos confortar, para nos estimular. Isso significa que o Espírito Santo está conosco
para nos ajudar nas nossas fraquezas. Isso significa que o Espírito Santo nos conforta nas nossas tribulações. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco para nos fortalecer, para nos consolar nas tribulações. Isso significa que o Espírito Santo está conosco, aleluia, para nos animar, para nos despertar, aleluia. Oriandagai, Shoriandahas. O Espírito Santo é quem nos fortalece, nos anima, nos enche de poder para avançarmos na direção dos propósitos de Deus. Observe que essa igreja, ela desfrutava da presença do Espírito Santo, e foi essa mesma presença que se colocou ao lado de Paulo em Atos 23. O Espírito Santo se coloca ao lado de Paulo. Paulo havia enfrentado muitos desafios, estava vivendo um momento muito difícil. Em Atos 23:11, o Senhor se coloca ao lado dele e diz: coragem, 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 diz o Senhor. Aleluia! Porque do mesmo modo que você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa presença graciosa, ajudadora, consoladora, animadora do Espírito Santo se coloca ao nosso lado, assim como ele se colocou ao lado de Paulo para nos dizer coragem. Ele nos anima, ele nos fortalece e ele diz: eu ainda tenho algo para fazer através da sua vida. Eu ainda desejo manifestar o meu poder através da sua vida. Seja renovado hoje no Espírito, seja fortalecido hoje no Espírito. Deus tem renovação para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder ali é a palavra grega dínamos ou dunamis, de onde vem dinamite, explosão, poder que projeta. É o Espírito Santo, a força motriz da missão. É Ele que vem, nos enche e nos faz avançar na vontade de Deus. Existem pessoas que chegaram ao término desse ano vazias, fracas, abatidas, e por muito tempo vem procrastinando, vem empurrando muitas coisas com a barriga. Deus está chamando, mas elas vão procrastinando. Talvez seja por falta de senso de urgência. Obra missionária, obra urgente, nós não temos tempo a perder, não podemos procrastinar. Existem pessoas que estão procrastinando por acomodação. Está cômodo, perdeu o temor a Deus. Hoje Deus vem com o seu Espírito, com o seu poder sobre nós para trazer despertamento sobre essas vidas. Mas talvez o motivo de chegarmos ao término desse ano e muitas pessoas estarem abatidas é o cansaço. E eu me compadeço de você, meu irmão e minha irmã, que talvez chegou ao fim desse ano cansado. Foram muitas lutas. Está fadigado. Está com o tanque vazio. Como um carro que acaba a gasolina e tem que empurrar. Você está empurrando a família, o ministério, a vida. Está pesado, está igual um carro sem gasolina que tem que empurrar. Hoje o Senhor diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Há renovação, há paz, há ânimo, há poder para a sua vida. O Senhor deseja nos renovar para avançarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, verso 31, que eles oraram e foram cheios do Espírito.
A orientação bíblica é para que sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos terminar esse 2020 cheios do Espírito Santo. Vamos iniciar 2021 cheios do Espírito Santo e vamos viver os propósitos de Deus em nome de Jesus. Para isso, se esvazie de você mesmo e diga: Deus, me encha da tua presença. Se você deseja isso, ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos, nos humilhamos debaixo das tuas poderosas mãos. Reconhecemos, ó Deus, que somos necessitados de ti. Perdoa, Senhor, as vezes que perdemos o foco, o propósito missionário, que tiramos a mão do arado e nos acomodamos. Perdão, Senhor. O teu Espírito e a tua palavra nos despertam nesta noite para vivermos os teus sonhos. Encha os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, encha os nossos corações, ó Deus, da tua paz, da paz que excede a todo entendimento. Deus, que sejamos edificados, fiéis à tua palavra, queremos crer, obedecer e proclamar a tua palavra. Queremos ganhar almas. Nos dê ousadia, nos encha do Espírito, Senhor, para evangelizarmos, para proclamarmos com palavras, com ações, com reações, em nome de Jesus, Pai. Encha os nossos corações do temor do Senhor, para fazermos as escolhas certas, fugirmos do mal, fugirmos do pecado e vivermos em santidade, em amor, em misericórdia, em justiça, caminhando na consolação do teu Espírito. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós, consola, conforta a tua igreja, meu Pai, que enfrenta tantos desafios, irmãos, famílias que sofrem, que estão de luto, consola, anima, fortalece, empodera para avançarmos, proclamando a tua palavra até que o Senhor venha. Cremos, meu Deus, que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para a nossa redenção e que o maior presente é a vida eterna. Por isso vamos avançar até o grande dia. Em nome de Jesus, Pai, continue abençoando o pastor Bruno, sua família, a Igreja Metodista em São José do Rio Preto, ó Deus, esse distrito, ó Deus de São José do Rio Preto, que ele avance, meu Deus, com paz, sendo edificado na palavra, se multiplicando, frutificando, cheio de temor e na consolação do Espírito, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Pastor Bruno. Amém. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você foi abençoado no nome de Jesus? Então, glória a Deus. E onde você estiver, glorifique o nome do Senhor. Deixa aí uma mensagem, declare aí: eu fui tremendamente abençoado, abençoada, poderosamente abençoado, abençoada, né? Glória ao Senhor por este tempo, por este momento específico do qual nós nos reunimos aqui, né, para sermos ministrados pelo Senhor. Como o pastor Jefferson mencionou, né, a igreja, ela crescia, ela avançava, ela rompeu, né, e ela não se acomodou diante das circunstâncias, dos problemas, né, e nós somos chamados a isso também. Louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson, né, pela palavra de Deus liberada sobre os nossos corações, né, cremos que Deus completará, né, pastor Jefferson, a boa obra que ele iniciou ainda no dia de ontem, neste propósito, né, e hoje foi mais uma porção, hoje foi só mais, né, um momento, e amanhã, e depois de amanhã, até nós concluirmos, né, este propósito, esse tempo do Senhor para as nossas vidas. Pastor Jefferson, mais uma vez, a nossa gratidão ao Senhor pela tua vida, pelo ministério, aos irmãos e às irmãs, né, a igreja de São Joaquim da Barra, a igreja metodista. Nós louvamos ao Senhor, né, por este momento de estarmos juntos
no nome de Jesus, né? Glória a Deus. Eu vou orar encerrando este momento, né? Mas quero deixar aqui o aviso que amanhã nós estaremos juntos em mais um momento, às 19h30, né? Estará conosco, eu já quero até mencionar aqui, estará conosco o pastor Jonas Lenzo, da Igreja do Nazareno. Ele esteve conosco no nosso retiro, acampamento período de carnaval desse ano, né? Parece que foi um ano assim tão complicado, né, de início, mas nós tivemos a presença dele em fevereiro conosco, né, no acampamento de carnaval. Foi uma bênção, estará conosco amanhã, nos abençoando no nome de Jesus. E meu irmão, minha irmã, que você tenha uma noite abençoada, um restante de dia abençoado na presença do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, entregando ao Senhor este momento? Pai, a Ti toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor as nossas vidas. Te louvamos, Deus, por este privilégio do tempo, ó Deus, no qual fomos ministrados pela Tua poderosa palavra. Continue, ó Deus, abençoando cada uma que tem, ó Deus, se colocado na dispensação, ó Deus, este tempo de propósito. Abençoe o Senhor também a vida do pastor Jefferson, da sua casa, sua família, o seu ministério, que em tudo, ó Deus, o Teu nome venha a ser glorificado através da vida e do ministério da família, no nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, e entregando este momento a Ti, em o nome de Jesus, e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fique na graça e na paz. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este link com alguém, né, para que outros corações possam ter acesso também a este momento de crescimento e edificação também na palavra do Senhor. Amém? Graça e paz. Deus abençoe no nome de Jesus.